E aí, galera, beleza? Eu sou Michel de Biologia aqui para mais uma aulinha agora de genética, onde nós vamos discutir a determinação cromossômica do sexo e a herança de genes que têm alguma relação com o sexo do indivíduo. Devemos deixar bem claro que a gente vai discutir o sexo, que é a determinação agora de masculino e feminino, de acordo com pacotes de DNA que os indivíduos apresentam, os chamados cromossomos sexuais. Não vamos discutir a questão do gênero, que é como o indivíduo se apresenta para o mundo na sociedade. Isso é uma outra discussão que não compete a esse momento. Então, no título da aula de hoje, nós falaremos essencialmente sobre a determinação cromossômica do sexo, para depois falarmos sobre herança sexual. Herança de genes tem alguma relação com o sexo do indivíduo no momento de sua manifestação. Primeiro temos que lembrar como os grandes pacotes de DNA que nós temos nas células, os cromossomos, são classificados. Já vimos uma classificação dos cromossomos em outra aula, mas era uma classificação morfológica, pela forma e a posição do centrômero, se era metacêntrico, submetacêntrico, telocêntrico, acrocêntrico. Agora não. Agora é uma classificação funcional de acordo com a distribuição entre os sexos da espécie. Então nós poderíamos falar em cromossomos, em pacotes de DNA, que eu encontro tanto no macho quanto na fêmea de uma espécie. Esses serão chamados autossomos. Então, quando você vê no enunciado do exercício de genética que se trata de genes autossômicos, quer dizer que esses genes se localizam em cromossomos encontrados tanto no macho quanto na fêmea da espécie. Isso permite que ambos tenham pares de genes. Consequentemente, é a descrição mendeliana clássica que nós temos. Pares de genes, tanto no macho quanto na fêmea do indivíduo, para determinar uma característica fenotípica. Agora, nós teremos pacotes de DNA que são determinantes do sexo ou são exclusivos de cada sexo. Esses serão chamados heterocromossomos, ou alossomos, ou cromossomos sexuais. Cuidado! Ele pode ser exclusivo, não quer dizer que tem que ser exclusivo. A gente vai ver agora na espécie humana, tem cromossomo sexual que só tem no sexo masculino, perfeito. Mas tem cromossomo sexual que você tem tanto no masculino quanto no feminino. E aí, como nós vamos organizar esses cromossomos? Então vamos fazer uma distribuição. Espera aí, como é que nós temos agora a espécie humana organizada? Vamos usar a espécie humana de modelo para outros casos que podemos encontrar. Então vamos pegar a espécie humana. Nas células do corpo, nas células somáticas, nós encontramos 46 cromossomos formando pares, 2N e 46. Desses 46 cromossomos, 44 são autossomos. Apenas 2 são determinantes do sexo. E como são esses 2 cromossomos no macho e na fêmea? Na mulher, os 2 cromossomos são homólogos perfeitos, metacêntricos enormes, estão entre os maiores do cariótipo. A mulher apresenta 2 cromossomos homólogos perfeitos, de mesma forma e tamanho no par sexual. Então nós vamos chamar um de X, o outro também tem que ser chamado de X. Então par sexual homólogo XX. O sexo masculino é um pouquinho diferente. Você vai ter um cromossomo equivalente ao do sexo feminino, um X, mas o outro cromossomo não é um homólogo perfeito. Ele tem diferença na forma e no tamanho. Ele é um submetacêntrico menor. Vai ser chamado de Y. Então é um par heterólogo, é um par de cromossomos que não tem exatamente a mesma forma e tamanho. Espera aí. Então, quando eu tiver um indivíduo com 2 cromossomos equivalentes do par sexual, vai ser do sexo feminino. Par sexual homólogo feminino, XX. Quando eu tiver cromossomos diferentes em termos de morfologia, um X e um Y no par sexual heterólogo, aí o indivíduo é do sexo masculino. Ah, então peraí, vamos voltar aqui. Na mulher eu tenho um par sexual homólogo, 2 cromossomos X. No macho, o homem, eu tenho um par heterólogo, um X e o Y. Nós dizemos que a presença do Y determina o sexo masculino. E o que determina o sexo feminino? O X? Não, o homem também tem o X. A ausência do Y determina o sexo feminino. Ah, isso a gente vê também naquela aula de anomalias cromossômicas que a gente já discutiu antes, quando o indivíduo é portador da síndrome de Turner. Ele tem 45 cromossomos, 2N45, X0.
obrigatoriamente é do sexo feminino. Por quê? Ele só tem o X, ele não tem o Y, é do sexo feminino. Quando o indivíduo tem trissomia do par sexual com um cromossomo Y, ele é do síndrome de Klinefelter, 2N47XXY, obrigatoriamente ele é do sexo masculino. Por quê? Porque ele tem um Y. Então, a presença do Y determina o sexo masculino. A ausência do Y determina o sexo feminino. Tá? Quando você considera os gametas, espermatozoide e óvulo na espécie humana, produzidos por divisão reducional desomeiótica, e o 2N46 cai para N23. Nas células germinativas desses 23 cromossomos, eu tenho metade de tudo que eu tenho na célula somática. 22 autossomos e apenas um cromossomo sexual. No sexo feminino, os óvulos sempre carregam X, mas no sexo masculino, o espermatozoide ou carrega o X ou carrega o Y. Então na determinação sexual da espécie humana, quem vai determinar o sexo da prole? O pai, porque ele vai produzir gametas diferentes quanto ao cromossomo sexual. Se o espermatozoide com X encontra óvulo que só pode ter X, XX, vai nascer uma menina. Se o espermatozoide agora tiver Y e encontrar o óvulo que só pode ter X, XY, vai nascer macho, sexo masculino. Ou seja, depende do cromossomo sexual que o espermatozoide leva. Então, o sexo masculino na espécie humana, ele produz gametas diferentes quanto ao cromossomo sexual que pode carregar, ou X ou Y. Por isso que o sexo masculino aqui é chamado de heterogamético. Por isso que se diz popularmente, e é verdade, que é o pai quem determina o sexo do filho. Perfeito. Mas isso é na espécie humana. Isso vai acontecer em todos os animais? Não. Esse sistema de determinação sexual, onde a fêmea tem um par homólogo e o macho tem um par heterólogo, é encontrado em mamíferos e insetos dípteros. É um sistema conhecido como XX, XY. O que nós temos? A fêmea tem um par sexual homólogo, produz por meiose óvulos sempre com o cromossomo X. Então o sexo feminino aqui é homogamético, homo igual, só produz um tipo de gameta quanto ao cromossomo sexual que pode carregar. Óvulo sempre leva X na espécie humana, mas o homem, XY, quando faz meiose, produz espermatozoide com X, mas também produz espermatozoide com Y. Então produz dois gametas diferentes quanto ao cromossomo sexual que pode carregar. Por isso que eu vou chamar de sexo heterogamético. E aqui está o que a gente tem que guardar. Quem determina o sexo da prole é o heterogamético, é quem produz gametas diferentes. Vai ser sempre assim em todos os seres? Não. Isso aqui é que eu tenho em mamíferos. Isso aqui é o que eu tenho em insetos dípteros, como moscas, mosquitos e pernilongos. Em aves, por exemplo, é o contrário. Nas aves, quem tem o par homólogo sexual é o macho. Quem tem o par sexual heterólogo é a fêmea. Então, nas aves, eu vou ter que dar outra nomenclatura. O que a gente vai fazer? Nas aves, nós vamos dizer que o macho tem dois cromossomos ZZ, e a fêmea tem um Z e um diferente, um W. Então, quando a fêmea tem o par heterólogo, o sistema é ZZZW. Então, XXXY é quando o macho tem o par heterólogo. ZZZW é quando a fêmea tem o par sexual heterólogo. Agora, o macho tem dois cromossomos homólogos perfeitos no par sexual. Dois cromossomos Z. Ele é ZZ. Isso quer dizer que todo espermatozoide só vai poder levar Z. Então, o macho aqui, nas aves, é o sexo homogamético. As fêmeas têm ZW. Podem produzir óvulos com Z, podem produzir óvulos com W. Espermatozoide com Z encontra óvulo com Z, ZZ, vai nascer um macho. Espermatozoide que só pode ter Z encontra um óvulo que agora tem W, ZW, nasce fêmea. Então agora o sexo feminino é o heterogamético. Então aqui nas aves, o sistema ZZW é a mãe que determina o sexo da prole. Então tem que tomar cuidado, não pode decorar. Não pode achar que é sempre o macho. Isso é uma pegadinha famosa de vestibular. Sistema XXXY é o macho. Sistema ZZW é a fêmea, que determina o sexo da prole. E existem outros sistemas onde, na verdade, falta um cromossomo sexual no sexo. No caso, existe o XXX0, onde falta um cromossomo sexual no macho. O macho vai ter um cromossomo a menos. Se eu falar que a fêmea tem 2N40, o macho vai ter 2N39. Aí o macho vai produzir cromossomos diferentes. Vai produzir cromossomo com X e cromossomo C, cromossomo. Vai produzir gameta com cromossomo X e gameta sem o cromossomo sexual, só com autossomos.
Aí se o espermatozoide com X encontra o óvulo com X, XX nasce fêmea. Espermatozoide sem cromossomo sexual, só com autossomos, encontra o óvulo com X, X0, vai nascer outro macho. Quando acontecer do par faltando o cromossomo agora ser na fêmea, Z0, aí é um sistema ZZ-Z0. Aí o macho vai ter, sei lá, 2N50, a fêmea vai ter 2N49, um a menos. Mesma coisa, vai produzir óvulo com Z e óvulo sem o cromossomo sexual. A fêmea vai ser o heterogamético. Tudo bem? Tranquilo? Com isso em mente, com esta base agora dos cromossomos sexuais e dos sistemas sexuais, a gente fecha essa primeira parte da aula. Próxima aula nós seguimos com algumas curiosidades sobre a determinação sexual e um caso à parte que nós encontramos em himenópteros como as abelhas. Obrigado pela atenção, galera. Abração, até mais.